Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a mecânica quântica relativística, exatamente a mecânica quântica submetida ao regime da relatividade especial de Einstein ou ao regime da relatividade geral de Einstein. E assim enfatizamos, pois aqui no nosso modesto canal nós também disponibilizamos uma playlist intitulada Mecânica Quântica não relativística, ou seja, em outras palavras, a mecânica quântica que é totalmente desenvolvida sob contexto da relatividade de Galileu, ou seja, desprezando e negligenciando os efeitos da relatividade, da teoria da relatividade de Einstein. Muito bem, então aqui o divergente do gradiente, nós sabemos, é inversor produto escalar com inversor derivada parcial. Ou então nós poderíamos calcular aqui bem detalhadamente inversor derivada parcial em relação a x, mais j versor derivada parcial em relação a y, mais k versor derivada parcial em relação a z. Aqui produto escalar com inversor derivada parcial em relação a x, mais j versor derivada parcial em relação a y, mais k versor derivada parcial em relação a z. Isso é inversor produto escalar, e então aqui o derivada parcial em relação a x atua sobre inversor derivada parcial em relação a x, mais inversor produto escalar com uma derivada parcial em relação a x atuando sobre j versor produto escalar com derivada parcial em relação a y. Perdão, j versor multiplicado pela derivada parcial em relação a y, mais i versor produto escalar derivada parcial em relação a x atuando sobre k versor derivada parcial em relação a z, mais j versor produto escalar derivada parcial em relação a y atuando sobre i versor derivada parcial em relação a x, mais j versor produto escalar derivada parcial em relação a y atuando sobre j versor derivada parcial em relação a y, mais j versor produto escalar derivada parcial em relação a y atuando sobre k versor derivada parcial em relação a z, mais aqui mais k versor produto escalar derivada parcial em relação a z multiplicado aqui atuando sobre i versor derivada parcial em relação a x, mais k versor produto escalar derivada parcial em relação a z atuando sobre j versor derivada parcial em relação a y, mais k versor produto escalar derivada parcial em relação a z atuando sobre k versor derivada parcial em relação a z. Isso é igual a i versor produto escalar, aqui a derivada parcial em relação a x aplicada sobre i versor, primeiramente derivada do produto de duas funções, deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Então aqui derivada parcial em relação a x, mais i versor produto escalar com i versor derivada parcial de ordem 2 em relação a x, mais i versor produto escalar com a derivada parcial em relação a x aplicada sobre j versor derivada parcial em relação a y, mais i versor produto escalar com j versor derivada parcial em relação a x em relação a y, ou seja, derivada parcial de ordem 2 em relação a x em relação a y, mais i versor produto escalar com a derivada parcial em relação a x aplicada sobre k versor e aqui derivada parcial em relação a z, mais i versor produto escalar com k versor derivada parcial de ordem 2 em relação a x em relação a z, mais j versor produto escalar com a derivada parcial em relação a y aplicada sobre i versor derivada parcial em relação a x, mais j versor produto escalar com i versor derivada parcial de ordem 2 em relação a y em relação a x, mais j versor produto escalar com a derivada parcial em relação a y aplicada sobre j versor derivada parcial em relação a y, mais j versor produto escalar com j versor derivada parcial de ordem 2 em relação a y, mais j versor produto escalar com a derivada parcial em relação a y aplicada sobre k versor derivada parcial em relação a z, mais j versor produto escalar com
K venceu, derivada parcial de ordem 2 em relação a Y e em relação a Z. Mas vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.